Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é produção de notícia. Acompanhe agora os objetivos da aula. Eles são: sistematizar elementos de composição e características do gênero notícia, planejar e produzir uma notícia. E começando, já que iremos planejar a produção de uma notícia, temos algumas reflexões a fazer sobre esse gênero. Primeira, você sabe explicar o que é uma notícia? Quais são seus elementos composicionais? Qual é a sua importância para a sociedade? Vejamos, o que é uma notícia? Um gênero jornalístico que tem por finalidade informar um acontecimento atual através de sequências descritivas e ou narrativas, com linguagem formal, clara, objetiva, impessoal, terceira pessoa, veicula-se principalmente por jornais, revistas e rádios, impressos ou online. Então, é um gênero textual, um texto em que as pessoas utilizam para se informar a respeito de um acontecimento atual. A linguagem desse texto é uma linguagem simples, formal, em que passa uma descrição do fato ou uma narração dele. Ainda, onde encontramos o suporte de uma notícia, um jornal ou uma revista, ou até mesmo um rádio, sendo online ou impresso, ou um rádio físico, né? Ainda, qual é a estrutura de uma notícia? Nós temos aqui o título principal, que também chamamos de manchete, geralmente é escrita de forma bastante clara, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Linha fina, frase ou período sem ponto final que aparece abaixo do título e serve para completar seu sentido ou dar outras informações. Então, o título resume o acontecimento. O subtítulo traz uma complementação a respeito desse resumo, dessa informação principal mostrada no título. Seguindo, nós temos a primeira parte, que chamamos de lead. Geralmente, o primeiro parágrafo com 2 linhas posto em destaque, que fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo e deve responder a 6 perguntas: o que, quem, quando, onde, como e porquê. Essas informações básicas se referem à estrutura mesmo da notícia, em que o que é mais importante é mostrado no início e o de menor importância na sequência. Nós chamamos de pirâmide invertida a forma dessa construção. Ainda, nós temos o que, é o fato, o que aconteceu. O quem, os envolvidos nesse acontecimento. Quando, a data. Onde, o local, o lugar onde ocorreu. O como, de que maneira. Uma descrição aí de como se deu esse fato. E o porquê, qual foi a motivação desse acontecimento. Seguindo, nós temos o corpo da notícia. Os próximos parágrafos, que tratam da informação propriamente dita, com a apresentação de mais detalhes dos fatos apontados no lead. A apresentação dos acontecimentos se dá sempre em ordem decrescente de importância. Então, nós temos no corpo da notícia, nos próximos parágrafos, um maior detalhe do como e do porquê aconteceu. Ainda, nós encontramos especialistas sendo citados, ou até mesmo seus depoimentos, se eles foram entrevistados, ou depoimentos aí dos envolvidos no fato. É o que nós podemos encontrar. Podemos encontrar opinião desses envolvidos, mas nunca a opinião do jornalista, já que a ideia, a função da notícia é trazer uma informação. Seguindo, nós temos uma proposta, mas antes ainda vou dar mais uma resposta lá da nossa reflexão. Qual que é a importância para a sociedade ter a notícia desse gênero textual? Por que ele é importante para os leitores? Porque através dele, os leitores sabem melhores detalhes de um fato, de um acontecimento. Os leitores ficam informados do que acontece na sua cidade, do que acontece na sua cidade, no seu estado, no país ou no mundo. O leitor fica com conhecimento das atualidades.
Agora vejamos a nossa proposta. Que tipo de notícia iremos produzir? Qual é a sua temática? Tendo como referência a história A Velha Contrabandista, de Stanislau Ponte Preta, texto de apoio, escreva uma notícia relatando o fato. Não se esqueça que seu texto deve ter manchete, linha fina, lead e corpo do texto. Para isso, você pode utilizar a plataforma Redação Paraná e fazer seu texto diretamente lá, tendo os recursos de correção disponíveis. Texto de apoio. Vamos ver as informações que irão se tornar uma notícia. A Velha Contrabandista. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira, montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: "Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco?" A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros, que ela adquirira no odontólogo, e respondeu: "É areia." Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás. Mas o fiscal, desconfiado ainda, talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e, todas as vezes, o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. "Olha, vovozinha, eu sou o fiscal da alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia", insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando o fiscal propôs: "Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não aprendo, não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer, qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias?" "O senhor promete que não espalha?" quis saber a velhinha. "Juro", respondeu o fiscal. "É lambreta." Vejamos só, já conhecia essa história, bem conhecida, bem famosa. Então a velhinha, ela levava sempre uma lambreta de contrabando e nunca uma muamba dentro do saco de areia, né? Vejamos agora a primeira atividade. Temos aqui informações principais para você compor com as respostas das 6 perguntas. Desenvolva o primeiro parágrafo, lead, da sua notícia. Releia as informações e construa seu parágrafo.
Voltamos. Verifique agora uma ideia de como elaborar o lead da notícia. Faz um mês que Josefa da Silva, 67, atravessa a fronteira do país todo dia, com sua motocicleta modelo novo, na cor vermelha, e sempre no bagageiro um saco de areia. Aparentemente uma situação corriqueira, porém não foi a percepção dos fiscais da alfândega, que realizaram diversas abordagens, até que convenceram a idosa a confessar que contrabandeava motocicletas. Observou? Percebeu? Nós temos aqui as respostas das 6 perguntas. O que acontece? Quem está envolvido? Como? Porquê? Quando e onde? Seguindo, nós vamos para a sequência da nossa notícia. Agora, escreva o próximo parágrafo, corpo da notícia, as complementações do fato noticiado. Explique como se deu a desconfiança, apresente depoimentos dos envolvidos. Comece. Retornamos. Observe agora a continuação, o corpo da notícia, o que nós podemos incluir nessas informações. O fiscal Manuel Souza, 61, que trabalha há 40 anos na alfândega, conta que ao perceber a rotina feita por Josefa, começou a desconfiar de que ela estava transportando produtos que necessitavam de recolhimento de imposto, ou até mesmo ilegais. Por exemplo, objetos roubados ou entorpecentes. Inicialmente, a suspeita de crime não se confirmou. Josefa teve sua parada solicitada várias vezes para que ocorresse a verificação dos documentos que nada irregular possuíam.
e da bagagem, que consistia em apenas um saco de areia, ou seja, no seu interior não havia nenhum produto sendo contrabandeado. Na sequência de cada vistoria, a idosa teve sua entrada no país liberada sem intercorrência. Josefa, bem-humorada, diz que falava a verdade quando era confrontada. É areia, só estou carregando areia. Observou? Com base na notícia, podemos incluir aí um nome ao fiscal, um nome à idosa e também até mesmo o depoimento dela ao jornalista quando ela foi aí entrevistada referente a esse fato. Vejamos a atividade 3. Agora, escreva um parágrafo informando como ocorreu a confissão, como ela se deu aí por vencida pelo fiscal e acabou dizendo qual era o contrabando. Comece. Retornamos. Temos uma nova sugestão de como completar, trazer mais informações, as informações básicas lá do LIDE. Entretanto, a senhora foi avisada pelo fiscal que deveria confessar seu ato ilegal, antes que fosse descoberta e, assim, colaborando com as investigações, não seria presa nem condenada. Ela aceitou o acordo e assumiu que o seu contrabando era de motocicletas. Então temos uma sugestão aqui para você pensar em como construir a continuação da sua notícia, o corpo da notícia, e ainda peço que você se atente às formas verbais. Nós temos aqui a predominância do presente no tempo verbal, porque a notícia tende a passar algo que é atual, mas também temos verbos que estão no passado
e como diferenciar, em que momento eu apresento o verbo no presente, em que momento apresento o verbo no passado. Temos aqui, quando estamos contando o fato, a ideia do presente. Quando a Josefa menciona, a idosa ou fiscal menciona algo que ocorreu no seu relato, aí sim nós usamos o passado. Quando nós apenas informamos, predomina o presente. Agora, quando um deles se reporta ao fato, contando a maneira que foi interpelado, que foi questionado pelo guarda, ou a desconfiança do guarda, como que ele teve essa desconfiança, daí sim, na fala deles nós mencionamos essa ideia de passado. Seguindo, temos mais uma atividade, que é a número 4. O título deve chamar a atenção do leitor e resumir a notícia. A linha fina acrescenta informações ao título. Bem, já pensamos aí no lead, no corpo da notícia também. Agora, vamos pensar em como elaborar um título e uma linha fina para essa notícia produzida. Qual seria o título e qual seria o subtítulo? Pense. Voltamos. Que possibilidades podemos ter para o título? Contrabando da terceira idade. Podemos fazer um jogo aí de palavras, lembrando que o título deve chamar a atenção e também resumir a notícia, o fato. Então é o que nós temos aqui, o contrabando da terceira idade. Mas que tipo de contrabando? O leitor já fica curioso, né? Subtítulo: uma senhora assumiu a infração ao ser questionada por um alfandegário. Temos uma complementação. Aqui o leitor já tem uma ideia maior do que é o fato, qual é a temática desse texto, do que está sendo tratado. Então ele pode seguir sua leitura vendo já o primeiro parágrafo, o lead. Com certeza você deve ter pensado aí em um título mais atrativo e em um subtítulo que traz mais complementação ao título, né? Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, retomamos os elementos de composição do gênero notícia, planejamos e produzimos uma notícia. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!